Pessoal, muitas pessoas analisaram os gráficos que a gente mostrou, inclusive o governador do estado hoje fez uma apresentação falando sobre justamente esse pico de casos aqui em São Luís, no Maranhão, e a gente resolveu aprofundar o estudo. O primeiro gráfico, esse aqui, ele mostra casos totais e por município da ilha. Esse gráfico tem aqui São Luís em azul e a ilha como um todo em verde. Os demais municípios contribuindo um pouquinho menos, a gente vê que já chegamos aí próximos a 8.000 casos na ilha, um crescimento significativo. Esses dados estão atualizados até o dia de ontem, dia 20 de maio de 2020, portanto, é uma atualização. Próximo slide, eu estou mostrando a tendência de casos no longo prazo, a previsão de que nós vamos ter casos acumulando até o dia 24 de julho. A partir de 24 de julho nós vamos deixar de ter casos? De forma alguma, mas você percebe que a velocidade de crescimento desses casos bem menor. Aqui é a tendência até 24 de julho de São Luís, uma inclinação bem menor. A inclinação no interior, a gente está aqui em azul, uma inclinação, portanto, muito mais aguda, e esta aqui em vermelho, a tendência até 24 de julho, de que a gente passe, se não tomarmos medidas, principalmente no interior, e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, nós vamos passar de 120.000 casos se a gente não tomar cuidado com o interior. Isso aqui é uma projeção, em princípio, há mecanismos de você reduzir isso, inclusive em São Luís foi feito, e eu vou detalhar isso já já. O próximo slide mostra o seguinte: São Luís começou com a quase totalidade dos casos e ontem houve uma virada. O interior passou a ter mais casos. Encerra bem aqui no dia 20 de maio. A continuidade, a projeção por análise polinomial, que vai mostrar o quê? Que em 11 de junho o interior vai ter praticamente 72% dos casos do Maranhão, enquanto a ilha, o restante, vai ter em torno de 28% dos casos. Então, cada vez mais o interior vai ganhar importância nisso. Por quê? Porque a população do interior é de 5,5 milhões de habitantes e a ilha apenas 1,5 milhão na comparação. Portanto, é uma coisa esperada essa inversão no longo prazo. Aqui, variações diárias de casos na ilha total e por município a partir do dia 10. Você vê que começa a ter uma estabilização na variável São Luís, maior, bem aqui, e já com as outras cidades, ainda estamos tendo muitos casos em Ribamar e Paço, mas mesmo assim, os casos da ilha, eles começaram a ter bem aqui uma estabilização, portanto é uma boa notícia. Aí quando vai ser o nosso pico de casos novos aqui na ilha de São Luís? Vou mostrar para vocês. Bem aqui, ó, o pico da curva vai se dar por volta do dia 5 de junho. A partir daí a gente vai ter casos decrescentes, vai começar a ter novos casos, cada vez menos novos casos, e no dia 24 de julho, o esperado, se as medidas forem mantidas, se a gente tiver feito as coisas da maneira que a gente tem feito, a gente vai conseguir ter menos de 50 casos por dia na ilha de São Luís, que é uma maravilha isso. E quando foi de fato que começou a ter uma redução de casos aqui em São Luís, quando as coisas começaram a mudar? Quando foram tomadas as medidas corretas. Quando foi? Primeiro ponto, veja aqui em amarelo, nessa primeira seta, essa inclinação seria bem maior se bem aqui, no dia 14 de abril, não se tivesse estabelecido regras de controle para os estabelecimentos. Isso fez diferença. Quando é que a gente sente diferença nisso? Bem aqui nesse ponto que eu destaquei, nessa seta bem aqui, que foi 10 dias depois, que é quando os testes começam a aparecer. Só que continuaria subindo, continuaria. Você vê aqui, ó, que a tendência neste ponto bem aqui, neste ponto aqui, era que continuasse subindo de uma maneira mais intensa. Só que houve uma nova situação, que foi quando a população de São Luís resolveu utilizar máscaras nesse ponto aí. Aqui no dia 27, o decreto foi no dia 20, exigindo que as pessoas usassem máscaras, mas na primeira semana, a verdade é que ninguém utilizou. Portanto, no dia 27, esse uso começou a ser sentido. E aí
10 dias depois, a curva começou a mudar novamente. E aí, o terceiro ponto de inflexão da curva, que é o que a gente pensava que ia dar o maior resultado, mas que foi importante, mas não tanto quanto a gente esperava, porque a população não fez a parte dela nesse sentido, a gente tem que fazer essa crítica, foi bem aqui, ó, no período do lockdown. A curva continuaria bem aqui, só que houve uma redução. Então, a gente já consegue ver neste gráfico que houve uma mudança de trajetória menos intensa, mas a gente fez o suficiente para conseguir ter uma perspectiva de bem aqui a gente já ter um ápice da curva. Então as coisas parecem que de fato no dia 5 de junho começam a melhorar. E aí vamos falar sobre o interior. O interior começou a ter um crescimento muito rápido no número de casos. E aí o que precipitou isso? Vou mostrar para vocês. Assim como o lockdown foi bom para a ilha, para o interior não foi tão bom. Bem aqui você vê que a curva ela vinha seguindo um patamar de crescimento gradual, mas bem aqui, quando a gente está mais ou menos aqui no dia 10, 12, uma semana, 10 dias depois do lockdown, os casos começaram a subir bastante. E aí, se a gente não fizer nada, se não tentarmos quebrar novamente a curva, e eu vou mostrar para vocês agora onde a gente deve quebrar, que agora, até o final de maio, a gente tem que fazer a nossa parte para poder fazer essa quebra de curva bem aqui. Nós precisamos de uma intervenção grande no final do mês, para que a gente possa fazer com que essa curva cresça de maneira menos agressiva, que ela siga este caminho ao invés de seguir este caminho bem aqui, que é o chamado ponto de não retorno, ou em inglês, point of no return. Esse é o momento mais crucial que nós temos. Aqui são os óbitos diários em São Luís, na ilha de São Luís. A gente percebe que os óbitos em São Luís eles chegaram a um patamar máximo, mas que a perspectiva para até 2 de junho é que haja redução, a gente comece a ter menos de 18 óbitos por dia. No interior, a situação aqui embaixo, a perspectiva é que comecem cada vez mais a ter óbitos e a gente precisa reverter essa condição da assistência médica no interior de maneira urgente para que isso não se concretize. Veja só, aqui, se nós não nos mobilizarmos, em 23 de junho, no interior nós vamos ter mais de 35 pessoas, em torno de 35 pessoas morrendo por dia. Na capital, já nesse mesmo período, de acordo com essa nossa projeção, dessa perspectiva nossa, ela vai reduzir bastante e nós vamos chegar em torno de 5 óbitos e para julho bem menos. A gente espera que praticamente ninguém mais esteja morrendo de Covid-19 no Maranhão. Era isso, pessoal, que eu precisava mostrar para vocês. Como vocês podem ver, para o final de julho, nós já vamos ter uma redução significativa dos óbitos. Na ilha de São Luís, uma redução significativa dos casos, mas a gente só vai conseguir isso se mantivermos as medidas de isolamento, de etiqueta respiratória, de higiene sanitária. Só com essas medidas nós vamos conseguir, porque a qualquer hora, se todo mundo achar que a vida está normal, que pode fazer tudo de novo, que não precisa sair de máscara, nós vamos ter segunda onda e é tudo isso que a gente não quer no Maranhão, tá certo? Cuidem de vocês e especialmente cuidem uns dos outros.